Vamos lá, pessoal, seguindo as aulas aqui do Atualiza Prévio mês de março de 2025. Gravamos a aula de menor sob guarda, ainda tem prescrição de menores, guichê virtual pro advogado, tem muita coisa nova ainda. E esse tema aqui é interessante porque é um tema que eu acho que nem devia existir, de tão absurdo que é contra a Previdência, que é presumir automaticamente uma dependência por causa de alguma enfermidade, uma deficiência, e aí conceder benefícios a toque de caixa sem verificar outros fatores inerentes à própria deficiência para BPC-Loas. Mas o que que tu está falando, professor? Essa conversa toda aí é sobre a visão monocular para fins de BPC-Loas. Saiu uma lei, senhores, em 2021, lei, vou até antecipar antes de passar os slides, 126. Essa lei diz que a visão monocular é considerada deficiente monocular. Ave Maria, tá tudo. Visão mono é considerada deficiente para todos os efeitos, mas lá no termos do conceito de deficiente que tem no Estatuto da Lei 13.146. Impedimento a longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, que impede o exercício com uma ou mais barreiras com o exercício pleno das suas atividades em comparação com de outras pessoas. É um conceito bem vago e no nosso curso de BPC Loas eu até falo sobre isso, porque o conceito de deficiente é como o conceito de família, ele tem que ser segmentado para cada realidade. O conceito de família, por exemplo, do BPC Loas é um, já o conceito de família para o Bolsa Família é outro, para o CAD único é outro conceito, e assim a vida segue. Então aqui, deficiência é a mesma coisa. Deficiência para concurso público é um, deficiência para tramitação, prioridade de processo é outro, deficiência para aposentadoria na Lei Complementar 142 é outra, justamente porque o cara trabalha, deficiência no BPC Loas é outra. Então é presumir que esse conceito serve para todos os tipos de deficiência, e ele é incongruente por natureza. Mas vamos continuar aqui o, di- a discussão. Questão submetida na TNU. Saber se o diagnóstico de visão monocular dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição da pessoa com deficiência na análise do direito ao BPC. Vejam, imagine dispensar, olha a incongruência. O termo deficiência por si só, que é baseado apenas numa concepção biológica, biológica, servir presumidamente para superar uma concepção biológica, psicológica e social. É uma incongruência ontológica isso aqui, tá? Presumir que isso aqui pode superar tudo isso aqui, né? Uma coisa desse tamanho vai servir para completar três fatores, inclusive o social, porque o BBC Luz leva em conta muito o fator social. Quem conhece a portaria, e aqui vai uma dica, portaria 2 de 2015, portaria conjunta, tá? Do MPS, número 2 de 2015, lá é que faz a classificação internacional de funcionalidade para ver se alguém tem com determinada deficiência, confere direito a um BPC Luz. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Trabalhei um bom tempo na, na Justiça Federal. E eu tinha um amigo meu que tinha o braço torto. Na hora do parto, ele nasceu com o braço torto. Trabalhava na mesa do meu lado, trabalhava, fazia as mesmas coisas, mas ele tinha, evidentemente, uma limitação maior que a minha. Por exemplo, na hora que a gente carregava processo, ele carregava com mais dificuldade. Ele é deficiente? Sim, ele fez a cota para deficiente ali. Mas ele estava trabalhando comigo ali. Ele é deficiente para fins de BPC-LOA? Se digamos que saia uma lei dizendo que quem tem o braço torto, ele é deficiente. Embora o conceito já albergue essa condição dele, não precisava de uma lei específica, como no caso de um menor, ou no caso de uma visão monocular. Mas digamos que nesse caso aí ele fique
considerado deficiente, ele vai ter direito ao BPC Loas? O cara está trabalhando comigo, né? Então tem que entender o cuidado em que se dá o recado em que qualquer deficiência presumida se dá direito ao BPC Loas. Em vez de você estar incluindo ele na sociedade, você está excluindo, você está dando um recado. Você precisa de um benefício porque você não tem condições de trabalhar, de participar ativamente da sociedade. Esse é o recado implícito que é dado quando você começa a aflorar concessões de benefícios desenfreado a partir dessas interpretações de lei, como agora aconteceu com a ADI 2110-2111, uma decisão totalmente sem pensar nos efeitos consequencialistas, e eu penso que isso deve ser ponderado, não dá para ficar só proclamando a igualdade. E na prática, o que aconteceu? Todo mundo hoje tem direito a um auxílio, um salário maternidade. Basta fazer um pagamento um mês antes, um dia antes, uma semana antes, de um evento que é futuro e correto, ou melhor, futuro e certo, que é o parto, né? Então acabou com a ideia de previdência ali, ela passou a ser universal. Aqui, imagina todo mundo começar a dizer que é autista, que está na moda agora, todo mundo ser autista. Embora exista realmente a necessidade de proteger os autistas, principalmente nos graus muito altos, tem que se proteger. A turma do meu filho tem e os coleguinhas recebem ele super bem. E eu acho isso muito proveitoso, muito legal. Inclusive, teve o aniversário dele, foi todo mundo para a turma, para o aniversário dele, e todo mundo gosta muito dele, do coleguinha autista, de um nível bem alto ele. Mas tem uns que também é bem baixo, que podem se inserir no mercado. O certo é que há um comportamento muito exagerado já e uma vontade, parece, de se colocar como autista todo mundo para ganhar o benefício. Então, tem que ter muito cuidado com essa responsabilidade dessa decisão. A Lei 14.126 previu que fica a visão monocular classificada como dependência sensorial. Eu não sei se a lei fez isso para dizer que é o tipo de dependência, porque não vejo necessidade nenhuma de se classificar uma coisa como dependente, como deficiência. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você nasceu e passou por um acidente, seu cotoco do dedo, a ponta do dedo, ele foi cortado. Você não tem aqui, só tem uma pontinha aqui do seu dedo mindinho. Você é deficiente? Se você for lá no conceito, você é deficiente. Impedimento a longo prazo por barreiras físicas, mentais, intelectuais em relação às outras pessoas, uma ou de mais barreiras. E digamos que esse dedo ele impede você de fazer, de pegar um peso, de equilibrar uma força, e que você trabalhe com isso ou não. Ele vai trazer uma limitação em relação à pessoa normal. Então, a rigor, isso é deficiência. Agora eu pergunto, esse dedinho cotoco precisa de uma lei para dizer isso? Precisa, presume-se que a partir daí você pode ter aí um benefício, é para todos os efeitos ser deficiente, sem fazer a segmentação do que é o conceito de deficiência para cada tipo de benefício. Por exemplo, um concurso para você trabalhar em alto mar, mergulhando, vamos dizer, mergulhador. Uma pessoa não tem os braços, dá para fazer? Então tem que ter uma pertinência aí do que é o conceito de deficiente. E aqui a lei incluiu isso e passou a prever no parágrafo único que o previsto no parágrafo 2º, artigo 2º do Estatuto, aplica-se à visão monocular. O que é isso aqui? Isso aqui é o conceito que eu acabei de citar para vocês, impedimento a longo prazo. Tá? E o decreto, teve um decreto ainda também regulamentando essa lei. Previu também a mesma coisa, este decreto dispõe sobre a avaliação, ou melhor, vejam, biopsicossocial da visão monocular para fins de reconhecimento de deficiência, ou seja, tem que fazer uma avaliação biopsicossocial. Então, colocar isso já como presumidamente isento de perícia, o monocular, não está nem obedecendo o decreto, porque tem que passar por uma avaliação biopsicossocial. A visão monocular, classificada como deficiência sensorial do tipo visual, pelo artigo 1º da lei, que é a lei que a gente mencionou agora, será avaliada na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 2º do Estatuto do Deficiente, tá? Para fins de reconhecimento. Então, ele tem que ser avaliado conforme o estatuto, aí vai ser com base naquele conceito de deficiência, né? Impedimento a longo prazo. Mas o decreto incluiu a necessidade de avaliação biopsicossocial. Então não dá para alguém chegar com um laudo de visão monocular
e dizer que aquilo é suficiente para caracterizar a deficiência por si só, pelo menos até agora. Por quê? Porque essa deficiência que está no documento ela é apenas bio, não é psíquico nem social.